E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Você cuidando bastante? Espero que sim, pessoal. A gente está aqui então para dar mais uma conversada sobre o nosso assunto, sobre a nossa disciplina de física, para a gente dar sequência nas nossas aulas no modo remoto. Tranquilo? Lembrando que a primeira aula a gente fez uma revisão sobre o que a gente tratou na última aula física que a gente teve, ou seja, também na primeira aula física que a gente teve, já que tivemos um só encontro, que foi o assunto de termometria, certo? Que são escalas térmicas ou escalas termométricas. Lembrando que a gente trabalhou com 3 escalas que são as mais corriqueiras, as que a gente mais usa, né? Que é a escala Kelvin, que a gente chama também de escala absoluta, a escala térmica Fahrenheit e a escala térmica Celsius, que é a mais conhecida para nós, certo? Conceitos de temperatura, que tem a ver com o grau de agitação das moléculas, enfim. Hoje a gente vai dar um passo adiante, tá? Nós vamos ver um conteúdo que a gente chama de calorimetria. Nós vamos começar a ver esse conteúdo, na verdade. A calorimetria tem grandes subdivisões e inúmeras, tá? Nós vamos ver algumas no decorrer desse curso de física. E hoje a gente vai ver uma definição do que de fato é a calorimetria. Nós vamos ver também uma definição de calor. E vamos falar um pouco sobre potência térmica, tá? São 3 assuntos bem legais, 3 assuntos do nosso cotidiano que a gente, inclusive, faz algumas confusões quando a gente vai relatar, porque o que a gente trata no cotidiano, às vezes, é um pouco diferente do que é a realidade da física. Ou seja, corriqueiramente, a gente tem uma linguagem que não é tão correta do ponto de vista científico. Hoje nós vamos fazer algumas comparações, certo? E eu vou mostrar para vocês qual é a linguagem correta do ponto de vista físico. Além disso, nós vamos resolver alguns exemplos para que vocês possam trabalhar em casa também e resolvê-los novamente. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar de calorimetria, tá? De calor, potência térmica, vamos definir todos esses itens, vamos fazer alguns exemplos. E lá no final da aula a gente faz um resumão do que a gente viu hoje. Beleza? Vamos lá, então. Calorimetria. Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica. Então, tudo que tem uma troca de energia térmica, a gente chama de calorimetria. Aqui a gente tem um exemplo bem corriqueiro, né? Quando tu coloca uma panela ao fogo, quando tu coloca uma chaleira ao fogo, enfim, tu tem uma troca de energia do fogão com a tua panela, com a tua chaleira. Essa troca de energia térmica faz parte de um englobamento grandíssimo da física que nós chamamos de calorimetria, certo? Quando tu tem uma troca de energia térmica do tipo aquecer uma caldeira, como os trens de antigamente, tá? E esse trem transformar essa temperatura em velocidade, tu tá tendo uma parte da física chamada de calorimetria. Tranquilo? Beleza, então essa é a grande parte onde nós vamos subdividi-las para facilitar o nosso estudo e a gente vai tentar compreender algumas partes dela. Tranquilo? Vamos lá então. Calor, vamos definir o calor. A definição formal de calor é simbolizada pela letra Q e é a energia térmica em trânsito, que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, nota aqui, primeiramente, energia térmica em trânsito. Então, para essa energia estar em trânsito, ela tem que estar mudando de um corpo para o outro, certo? Quando não houver mudança de energia térmica de um corpo para o outro, não temos calor. Tranquilo? Segunda coisa, essa energia vai sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Sempre. Correto? Independente do tamanho, independente da massa, independente do volume, independente de quaisquer circunstâncias que seja. Sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tranquilo? Então, nota aqui, nós temos 2 objetos, o objeto A e o objeto B. Aqui nós temos a temperatura de A e a temperatura de B. E esse desenho aqui, ó, quer nos dizer que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Tranquilo? Então, nota, quando a temperatura de um corpo é maior que a temperatura do outro corpo,
O corpo que tem maior temperatura doa energia para o que tem menor temperatura. E a energia, quando transita de um corpo para o outro, tem o nome de calor. Tranquilo? Certo? Uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês, pessoal. O corpo de maior temperatura doa energia para o de menor temperatura. Então, olha só, imagina que tu está aqui na geleira, fazendo um turismo, e esse rapaz aqui, ó, pega uma xícara de cafezinho quente e coloca em cima da geleira. Instantaneamente, esse cafezinho baixa a temperatura. Ou, corriqueiramente, como a gente costuma dizer, esfria, tá? Bah, então quer dizer que toda essa geleira deu energia para que aquele cafezinho baixasse a temperatura e esfriasse, certo? Errado, pessoal. Por menor que seja o cafezinho, se ele tiver a temperatura maior do que toda essa geleira, ele vai dar energia para toda a geleira. É normal que a gente acredite que seja o contrário pelo seguinte motivo. Porque imagina, o cafezinho dá energia para toda essa geleira, a gente não vê acontecer nada, não vê nem elevar a temperatura. Por mais que tu coloque algo para medir com um termômetro. É mais fácil a gente medir isso aí no cafezinho. Tá? Mas não quer dizer que o gelo com a temperatura menor dê energia. Significa que a energia que estava naquele cafezinho foi dissipada por toda essa geleira. Então não esqueçam, sempre o corpo de maior temperatura doa energia para o de menor temperatura. Certo? Beleza, então. O calor corriqueiro, pessoal. O que eu chamo de calor corriqueiro? Tu vai à rua um dia de uma temperatura alta, como foi aquela nossa aula na escola. Lembram como estava quente aquele dia? E a gente costuma dizer, cara, mas hoje está muito calor, né? Que horror o calor e tal. Aí tu vai lembrar da temperatura, da definição de calor, que é energia térmica em trânsito. E aí tu vai notar o seguinte, que já não é tão certo assim. Não estou dizendo que seja totalmente errado. Eu estou dizendo que não é tão certo assim a gente falar que o dia está calor. Sendo que calor, na verdade, é um trânsito de energia, é um tipo de energia. Então, fisicamente, é correto falar que o dia hoje está com uma temperatura extremamente elevada. Certo? O calor, não esquece, é uma temperatura em trânsito. Correto, pessoal? Tranquilo? Vamos adiante, então. Unidade de calor. Isso aí é muito importante, isso aí é muito legal. A unidade de calor no sistema internacional é o Joule, uma vez que é uma modalidade de energia. Então, nota, o calor é um tipo de energia. No entanto, uma unidade frequentemente utilizada para o calor é a caloria. Aquela mesmo que a gente pega ali, ó, pega ali o teu frasco de água, dá uma olhada quantas calorias tem, tu pega ali o teu potinho de sorvete, vê quantas calorias. É essa caloria mesmo. Então, no entanto, uma unidade frequente utilizada para o calor é a caloria, cuja correspondência com o joule é igual a cada uma caloria equivale a 4,1868 joules. Então, nota que a partir daí existe uma possibilidade de um cálculo, pessoal, de uma regra de 3 simples. Certo? Tu quer saber quantas calorias tem dentro de um potinho de sorvete? E aquilo ali está escrito em joules. O que tu faz? Uma regra de 3. Para nos facilitar um pouco, a gente não leva em conta o 4,1868. A gente dá uma arredondadinha assim. Diz que uma caloria equivale a 4,2 joules. Perfeito. Fica de bom grado para nós. Tranquilo? E o exemplo aquele? Vamos tentar fazer um exemplo? Vamos lá, então. Observe. Em silêncio. Que prato maravilhoso. Que prato. Mesmo a nossa aula sendo à tarde, dá vontade de tu pegar um pratinho. Vamos voltar para a física.
Sabendo que um pacote de 500 gramas de massa tem aproximadamente 1.855 calorias, determine esse mesmo valor na unidade de joules. Então, nota que é uma regra de 3 simples. Vamos ver como a gente faz. Olha só, o gordinho aqui te mostra, o gordinho aqui manja das coisas. Uma caloria é igual a 4,2 joules. Embaixo da caloria, tu bota o valor da caloria que tu tem, ou seja, que foi dado no exercício. E embaixo do próprio joule, tu coloca um X. O que significa o X? É o que eu vou descobrir. E aí, como a gente faz essa regra de 3, então, professor? Simples, ó. Igual embaixo de igual, esse carinha multiplica esse e esse cara multiplica esse. Então, a gente vai ter 1.855 vezes 4,2 igual a 1 vezes x, o próprio x. Certo? E agora, o que a gente tem que fazer? Realizar essa multiplicação. E 1.855 multiplicada por 4,2 é igual a 7.791x. Mas o que é o nosso x? Olha aqui, ó. O x está aqui, é o equivalente a 1.855 calorias. Então, aqui embaixo na resposta, tu vai ter, ó, que 1.855 calorias é igual a 7.791 joules. Tranquilo, pessoal? Correto? Vice ali, então, é só uma regra de 3 simples, tá? Não é tão complicado assim, pessoal. Agora, tu dá uma olhadinha de novo nesse vídeo, caso tenha dúvida, e faz o exemplinho que vai estar lá na lista que eu vou deixar no site da escola, que tu vai conseguir compreender melhor, certo? Vamos adiante, então. Exemplo 2, olha que fenômeno, né? Aquele dia com aquela temperatura altíssima, lembra? Calor e a gente dentro da sala, naquela aula maravilhosa de física que todo mundo gosta. Olha só o que caía bem no final da aula, né? Então, nota que um copo de 350 mililitros de cerveja tem um valor calórico equivalente a 630 joules. Determine esse valor calórico em unidades de calorias. Nota, primeiramente, estou fazendo um brinquedo contigo aqui, estou colocando um copinho de cervejinha, estou falando ali de 500 gramas de macarrão, mas nota que a gente usa isso no cotidiano, pessoal. Tu também pode calcular ali na tua caixinha de leite, certo? Pode calcular no teu presunto, no queijo, no pedaço de carne, tudo que tu for ter como valor calórico, tu pode fazer essa conversão. Então é algo bastante cotidiano. Tranquilo? Vamos fazer esse trabalho então. Nota que o outro a gente tinha joules, queria caloria. Agora a gente, desculpa, ao contrário, nós tínhamos calorias, queria joules. Agora nós temos joules e vamos passar para caloria. Vamos seguir então na nossa regra de 3. Mesma coisa, uma caloria igual a 4,2 joules. Coloca a caloria aqui embaixo, ó, x calorias igual a 546 joules. Faz a multiplicação cruzada, olha, 4,2x, concorda comigo? E aqui, ó, uma caloria vezes 546 é 546. Como esse cara aqui está multiplicando o nosso x, o que a gente faz? Letra para um lado, número para o outro. Então, passa esse 4,2 para cá, e tu tem que 546 divididos por 4,2 igual a x. Logo, x é igual a 130. Mas onde a gente quer esse x? Que é aqui, ó. X calorias igual a 546 joules, então 130 calorias igual a 546 joules. E está feita a nossa conversão, a nossa regra de 3. Tranquilo, pessoal? De boas? Vamos adiante, então. Potência térmica. Vamos ver a parte de potência térmica. A definição de potência térmica. Tá? E lembra que potência térmica também é conhecida como fluxo térmico. Tá? Na termologia, quando o calor é transferido de um corpo para o outro, isso pode ocorrer de modo mais rápido ou mais lento, determinando a rapidez com que a energia é transferida.
Assim define-se a potência térmica, às vezes também chamada de fluxo térmico, por meio da seguinte equação. Então, nota, pessoal. Imagina uma coisa. O que tem a ver a quantidade de calor com o tempo que ela leva para ser transferida? Aonde se aplica isso? Vou te dar uma ideia. Se tu pegar uma panela de ferro e colocar ela 30 segundos ao fogo, certo? Quando tu medir a temperatura, não vamos dizer colocar a mão, mas quando tu medir a temperatura dentro dela, vai ser uma. Quando tu pegar uma panela de alumínio e colocar 30 segundos ao fogo, tu mede a temperatura no fundo dela, a temperatura vai ser outra. E quando tu pegar uma panela de pedra, colocar ela em cima do fogo por 30 segundos e medir a temperatura no fundo, tu vai ver que a temperatura também vai ser diferente, certo? Então nota que não tem como a gente concluir que a nossa potência térmica ou o fluxo térmico vai ser igual para todos os materiais. E nesse momento aqui, ó, a gente não está levando em conta o material, mas nós estamos levando em conta o tempo, certo? Vamos lá então. Então a potência térmica é calculada, isso aqui é novidade para nós, nota. Potência térmica é calculada por P igual a Q divididos por ΔT. Notou que a gente está trabalhando com o T minúsculo? E o T minúsculo significa tempo. O T maiúsculo é temperatura. O minúsculo é tempo, não confunde. O P significa potência térmica e a unidade no SI é o watt ou joules por segundo. O nosso Q é o calor com unidades de joule e o ΔT significa intervalo de tempo. O que é o intervalo de tempo? É o tempo que leva para a gente fazer a medida, certo? Então o intervalo de tempo é em segundos, tá? Beleza, pessoal? Vamos ver a aplicação, então, da potência térmica? Exemplo 3. Uma fonte térmica fornece 500 joules de calor em 2 segundos para determinada amostra. Determine a potência térmica desta fonte. Não importa que fonte é, certo? O que nos importa são os dados. E aí vem o que a gente já conversou anteriormente, a gente faz a nossa receita de bolo da física. Qual é? Extraímos os dados primeiramente. Então a gente tem um calor igual a 500 joules e um intervalo de tempo igual a 2 segundos. Qual é a potência térmica? E essa aqui é a nossa equação. Potência igual ao Q divididos por ΔT. E tu faz a substituição. Coloca o Q aqui, o ΔT aqui e a tua resposta vai ser 250 watts. Ah, professor, mas é sempre tão simples assim? Não é tão simples assim sempre. Mas não é necessário que seja sempre aquela dificuldade, certo? Vamos adiante então, um outro exemplo. Agora a gente vai colocar um exemplo um pouquinho mais complicado. Exemplo 4. Uma máquina térmica de potência 6,27 kW, sabendo que ela funciona por 150 minutos, qual é a energia fornecida pela máquina térmica? De novo, importa que máquina térmica é? Não importa, pessoal. Por enquanto, nós não estamos interessados, tá? A gente precisa de 2 das 3 grandezas. Por que 2 das 3 grandezas? Vou voltar aqui para te mostrar. Se a gente tiver o calor e o intervalo de tempo, nós conseguimos calcular a potência. Se nós tivermos a potência e o calor, a gente calcula o intervalo de tempo. E se a gente tiver a potência e o intervalo de tempo, nós conseguimos calcular o calor tranquilamente. Correto, pessoal? Então, 2 grandezas nós precisamos, a terceira a gente consegue calcular. Vamos voltar para o exemplo 4. O que a gente faz? A gente extrai os dados e começa a nossa receita de bolo. Potência é igual a 6,27 kW. Lembra o que é o prefixo quilo? Vou te dar um exemplo bem claro. Quilogramas significa 1000 gramas. Quilômetro significa 1000 metros. Então, quilowatts significa 1000 watts. Se é 6,27 watts,
significa que é 6,27 quilowatts, significa que são 6,27 mil watts. E isso é um total de 6.270 watts. Num intervalo de tempo de 150 minutos. Pô, professor, mas por que aqui apareceu 900? Faltou unidade aqui que é os segundos, ó. Corrijam, unidade segundos. Quando for estudar, coloca o Szinho aqui. Porque eu passei de minutos para segundos. Mas por que o senhor passou de minutos para segundos? Por causa disso aqui, pessoal. Olha a unidade, ó. Potência em watts, certo? E o intervalo de tempo é em segundos. Então, eu preciso passar de minutos para segundos. E como eu faço? Multiplica 150 por 60. Mas por qual motivo? Pelo seguinte, 1 minuto tem 60 segundos. 1 vezes 60 igual a 60. Então, para te passar de minutos para segundos, multiplica por 60. De novo, não esquece de colocar o Szinho aqui, ó. Faltou unidade, o S de segundos. Certo? Então, o que a gente faz? A gente tem a equação da potência, a gente substitui as variáveis que a gente tem. Certo? Então, nós temos a variável potência, que é 6.270. Colocamos no lugar do P e a gente tem o ΔT. O nosso ΔT é igual a 9.000 segundos. Então, 9.000 segundos. Próximo passo é letra para um lado, número para o outro. Então, como esse cara aqui está dividindo, ele vai passar multiplicando. Certo? Então, nós vamos ter 9.000 que multiplica 6.270. Então, a multiplicação desse valor é igual a 56.430.000 joules. Ou então, para a gente não ter esse número tão grande, a gente divide por 1.000. E o momento que a gente divide por 1.000, nós colocamos o prefixo quilo na frente. Certo? Então, o nosso calor é de 56.430 quilojoules. Tranquilo, pessoal? Não é tão difícil assim, né? Combina comigo. Então tá, pessoal. O resumo da nossa aula de hoje, então. A gente viu a parte de calorimetria, que é sempre quando tu tem uma transferência de energia do tipo térmica. A gente viu que o calor, na verdade, não é aquele calor que quando a gente sai no verão a gente acha que está demais. Pô, que calor hoje, como o dia está calor. Na verdade, calor, a gente dá o nome de energia que é transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Potência térmica ou fluxo térmico é a quantidade de calor que é transferida por unidade de tempo, ou seja, por um intervalo de tempo. E a gente fez a resolução de alguns exercícios para que a gente tenha alguns exemplos, para que a gente consiga refazer algum trabalho em casa, certo? De momento era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula, certo? Semana que vem tem mais um videozinho, a gente dá sequência às nossas aulas remotas, certo? Um abração, pessoal. Valeu!